O homem mais perigoso em qualquer confronto não é o mais forte, não é o mais agressivo, não é o que fala mais alto, é o mais calmo. Essa verdade foi compreendida séculos atrás por um homem que atravessou o Japão feudal enfrentando duelos até a morte e saiu vivo de todos eles. Seu nome era Miyamoto Musashi. Mais de 60 confrontos reais, 60 situações onde um erro significava não existir mais no próximo segundo. E Musashi percebeu algo que a maioria das pessoas nunca percebe, nem uma vez na vida. O perigo real não está no inimigo à sua frente. Está dentro de você. Sempre que alguém te confronta, te provoca ou te desafia, o seu corpo reage antes da sua mente. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se contraem, a visão se estreita, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Nesse estado você não pensa, você reage. E quem reage, perde. Musashi observou isso em quase todos os seus oponentes. Antes mesmo da primeira troca de golpes, eles já haviam sido derrotados. Não pela espada, mas pela própria mente. Raiva, medo, orgulho, ansiedade. Eram as emoções assumindo o controle do corpo. Eles se tornavam a emoção. E quando isso acontece, você deixa de agir com clareza. Suas palavras passam a servir à raiva. Suas decisões passam a servir ao ego. Seus movimentos passam a servir ao medo. Musashi fez o oposto. Ele desenvolveu uma habilidade rara, distância emocional. Não frieza, não indiferença. Distância. Ele descrevia isso como observar o confronto de cima, como se estivesse assistindo nuvens passando no céu sem se tornar a tempestade. O ataque vinha, a provocação surgia, o risco era real, mas havia um espaço interno entre o estímulo e a reação. Esse espaço muda tudo. Pense na última vez em que alguém te irritou de verdade. Naquele instante, você não estava no controle. Você era a irritação. Tudo o que disse, tudo o que fez, foi filtrado por aquela emoção. Musashi sabia que, no momento em que você se identifica com a emoção, você entrega o controle ao outro. Por isso, o primeiro princípio do seu método era simples e extremamente difícil: não se confundir com o que você sente. Em vez de pensar "eu estou com raiva", ele treinava a percepção de que a raiva está surgindo. Parece sutil, mas é profundo. Essa pequena mudança cria separação. Você deixa de ser a emoção e passa a observá-la. E quem observa, escolhe. No duelo mais famoso de sua vida contra Sasaki Kojiro, Musashi usou isso de forma magistral. Kojiro era conhecido por sua técnica impecável e também por seu temperamento explosivo. Musashi chegou atrasado, de propósito. Não por descuido, por estratégia. Cada minuto de espera alimentava a impaciência do adversário. Kojiro se tornava a própria frustração. Seus movimentos começaram a carregar raiva. Seus ataques, ansiedade. Musashi permaneceu calmo, separado, presente. Quando o confronto começou, não foi uma luta entre dois espadachins. Foi uma mente clara contra uma mente em tempestade. E o resultado foi inevitável. Isso não é apenas história, é psicologia. A ciência moderna confirma exatamente o que Musashi já sabia intuitivamente. Quando você nomeia uma emoção, estou percebendo raiva ou estou sentindo tensão, você ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões racionais e autocontrole. Ao mesmo tempo, a intensidade da reação emocional diminui. Você literalmente recupera o comando do seu próprio cérebro. Mas Musashi sabia que criar espaço emocional era apenas o começo, porque não basta estar calmo se você é pego de surpresa. E é aqui que entra o segundo pilar da sua filosofia. Musashi chamava isso de consciência antecipatória. Ele não esperava o ataque acontecer para reagir. Ele entendia padrões humanos. Sabia que emoções seguem caminhos previsíveis. Uma pessoa acuada tende a atacar. Uma pessoa orgulhosa tende a se expor. Uma pessoa insegura tende a exagerar. Ele estudava o comportamento dos adversários antes mesmo de cruzar espadas. Observava como falavam, como reagiam sob pressão,
como se moviam quando estavam confiantes e quando estavam tensos. Isso lhe dava algo precioso: previsibilidade. E a previsibilidade elimina o choque emocional. Quando você antecipa o que pode acontecer, seu corpo não entra em pânico. O cérebro se prepara, a resposta deixa de ser explosiva e se torna estratégica. É por isso que pessoas experientes em situações de alto risco parecem tão calmas. Não é ausência de medo, é familiaridade com o padrão. Musashi aplicava isso tanto na guerra quanto na vida. Ele entendia que o ser humano é previsível quando está emocionalmente envolvido. E quem enxerga o padrão não é dominado por ele, mas mesmo com distância emocional e antecipação, havia ainda um terceiro elemento que sustentava tudo isso. E ele não estava na mente, estava na respiração. É aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda, porque Musashi entendeu algo que hoje a neurociência confirma com precisão. Quem controla a respiração, controla o estado interno. Musashi sabia que a mente pode ser treinada, mas ele descobriu algo ainda mais perigoso. A mente segue o corpo. Antes de qualquer espadachim perder a clareza, antes do medo tomar conta, antes da raiva explodir, uma coisa sempre mudava primeiro: a respiração. Ela ficava curta, irregular, rápida, e no momento em que isso acontecia, o combate já estava perdido. Por isso Musashi não começava um duelo observando a espada do inimigo. Ele observava o peito, o ritmo, o ar entrando e saindo. Ele sabia que ali estava o verdadeiro indicador do estado interno. Respiração caótica gera mente caótica. Respiração estável gera mente estável. Isso não é filosofia abstrata, é fisiologia pura. O corpo humano possui dois sistemas que se alternam constantemente. Um prepara para o combate, o outro para a clareza. Quando você respira de forma rápida e superficial, ativa o sistema de luta ou fuga. O corpo entra em alerta máximo. O pensamento se estreita. A impulsividade domina. Mas, quando a respiração desacelera, algo diferente acontece. O corpo envia um sinal silencioso ao cérebro. Não há ameaça imediata. O sistema se reorganiza. A mente se abre novamente. Musashi treinava isso deliberadamente. Antes dos momentos decisivos, ele realizava um único ciclo de respiração profunda. Não para relaxar, mas para assumir o controle interno. Inspirava de forma lenta e silenciosa. Brevemente, expirava ainda mais devagar. Esse padrão simples fazia algo poderoso. Ele interrompia o domínio da emoção antes que ela se transformasse em ação. Hoje sabemos exatamente por quê. Respirações mais longas na expiração ativam o nervo vago, responsável por reduzir o estado de alerta exagerado. Em termos simples, a mente sai do modo animal e volta ao modo humano. Isso é controle real. Em confrontos modernos, reuniões tensas, discussões, negociações ou conflitos pessoais, a dinâmica é exatamente a mesma. Quem perde o controle da respiração, perde o controle da narrativa. Musashi entendia que a maioria das pessoas tenta controlar o conflito de fora para dentro. Argumentos, postura, palavras. Ele fazia o oposto. Controlava primeiro o estado interno, porque sabia que tudo o mais viria como consequência. Mas ainda havia um erro comum, que ele evitava a qualquer custo. Muitas pessoas acreditam que controlar emoções significa suprimi-las, engolir a raiva, fingir calma, forçar neutralidade. Isso não funciona. Musashi não reprimia emoções. Ele apenas não se deixava governar por elas. A raiva podia surgir, o medo podia aparecer, a tensão podia existir, mas nenhum desses estados comandava suas ações. Eles eram percebidos, não obedecidos. E aqui entra o terceiro eixo invisível do seu método: a consciência contínua. Musashi mantinha a atenção total não apenas no momento do ataque, mas também nos instantes entre os movimentos. Ele chamava isso de permanecer desperto, antes, durante e depois da ação. Hoje, chamaríamos isso de presença sustentada. A maioria das pessoas só presta atenção quando algo explode. O problema é que, quando explode, já é tarde. Musashi treinava para perceber os microsinais, a mudança no olhar do adversário, o deslocamento do peso, a tensão no ombro, a respiração alterada.
Ele lia o conflito antes que ele se tornasse visível. E isso se aplica diretamente à vida moderna. Discussões raramente começam no grito. Perdas raramente começam no colapso. Conflitos raramente surgem do nada. Eles dão sinais, pequenos, quase imperceptíveis, mas só quem está presente percebe. É por isso que pessoas emocionalmente treinadas parecem sempre um passo à frente. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque estão mais atentas. Musashi chamava isso de ver o invisível. Mas mesmo com distância emocional, antecipação e controle fisiológico, faltava algo. Algo que dava direção a tudo isso. Porque estar calmo, atento e presente, sem direção, não é poder. É apenas passividade. Musashi sabia disso. Por isso, o quarto princípio do seu sistema não era interno. Era intencional. Ele nunca entrava em um confronto sem saber exatamente por que estava ali. Não para provar algo, não para satisfazer o ego, não para vencer por vencer. Cada ação tinha um propósito maior, um objetivo claro, que não dependia da emoção do momento. Enquanto seus adversários lutavam para descarregar raiva, orgulho ou medo, Musashi lutava alinhado com um fim específico. Isso fazia com que cada movimento tivesse economia, precisão e sentido. E essa diferença muda tudo. Porque quando você perde de vista o propósito, qualquer provocação te tira do eixo, qualquer palavra vira ataque pessoal, qualquer desacordo vira ameaça. Mas quando o propósito está claro, a emoção perde o controle sobre o volante. Você escolhe quando responder, você escolhe quando se retirar, você escolhe quando agir. É isso que diferencia alguém reativo de alguém perigoso. Musashi deixou claro em seus escritos que a verdadeira vitória não acontece no momento do golpe. Ela acontece antes. Quando a mente está distante da emoção, quando a atenção antecipa o movimento e quando a respiração mantém o corpo sob controle, surge algo raro, liberdade de escolha. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas acreditam que estão escolhendo, quando na verdade estão apenas reagindo. Reagindo a provocações, reagindo ao tom de voz, reagindo ao ego ferido, reagindo ao medo de perder status, respeito ou controle. Musashi via isso como uma fraqueza fatal. Para ele, o guerreiro verdadeiramente perigoso não era o que atacava primeiro, mas o que não precisava atacar. Porque só quem não é dominado pela emoção consegue agir com propósito. Esse é o quarto e último princípio do sistema de Musashi. Ação com intenção clara. Enquanto seus oponentes lutavam movidos por raiva, orgulho ou desespero, Musashi lutava movido por direção. Cada passo, cada silêncio, cada avanço servia a algo maior do que o momento imediato. Isso muda completamente a natureza de qualquer confronto. Quando você entra em uma situação difícil sem um propósito definido, qualquer coisa pode te desestabilizar. Uma palavra atravessada, um olhar, um comentário fora de lugar. Tudo vira ameaça. Mas, quando você sabe exatamente o que quer preservar, proteger ou alcançar, o conflito perde o poder de te arrastar. Discussões que antes se estendiam por horas, terminam em minutos. Provocações que antes te consumiam, simplesmente não encontram espaço. Você começa a perceber algo desconfortável e libertador. Muitos confrontos só existem porque você participa deles. Musashi entendia isso profundamente. Ele percebeu que o maior sinal de domínio interno não era vencer todas as batalhas, mas escolher quais batalhas mereciam existir. É por isso que, com o tempo, ele passou a lutar cada vez menos, e ainda assim se tornava cada vez mais temido, porque o homem que não reage impulsivamente não pode ser manipulado. O homem que não age por ego não pode ser provocado. O homem que mantém presença não pode ser arrastado para o caos. Esse sistema não foi criado para espadas. As espadas foram apenas o campo de teste. Hoje os confrontos são diferentes, mas a dinâmica é idêntica. Discussões online, ambientes de trabalho, relacionamentos, pressões sociais. Tudo tenta puxar sua atenção, sua emoção e sua identidade, e a maioria perde energia todos os dias sem perceber. Mas quem aplica esses 4 princípios passa a operar em outro nível. Distância emocional.
Você observa, não se funde. Consciência antecipatória. Você enxerga padrões, não surpresas. Respiração estratégica. Você controla o corpo, não é controlado por ele. Ação com propósito. Você age por direção, não por reação. Isso cria algo raro no mundo moderno, autoridade silenciosa. As pessoas sentem, mesmo sem entender. Sua presença muda o ambiente, seu silêncio pesa mais do que o grito dos outros. E há uma consequência ainda mais profunda. Quando você domina esse estado, percebe que a maioria dos conflitos nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre a sua incapacidade de permanecer presente. Musashi venceu duelos porque venceu a si mesmo primeiro. E é por isso que seu ensinamento atravessou séculos, não como técnica de luta, mas como uma forma de existir. O homem mais perigoso em qualquer confronto não é o mais agressivo, é aquele que permanece inteiro, quando todos os outros se fragmentam. E esse tipo de poder não faz barulho. Se esse vídeo fez você perceber quantas vezes reage no automático, se você entendeu que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em não ser puxado para elas, então não deixe isso parar aqui. Inscreva-se no canal agora. Aqui, nós não treinamos barulho, treinamos presença. Não ensinamos a reagir mais rápido, ensinamos a pensar mais alto. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada conteúdo aqui é um passo a mais para se tornar alguém que não se perde sob pressão. E lembre-se, quem controla a própria mente, controla qualquer confronto.